Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para o nosso primeiro Café com Cristo da GR de Caxias do Sul. E é um prazer, é uma honra para mim receber o convite de estar participando junto com vocês. Um bom dia a todos. Eu quero iniciar esse momento fazendo uma leitura de Ezequiel capítulo 14, no versículo 12, que diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e os seus animais. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Calma, não precisa se preocupar. Não vou falar hoje sobre essa destruição, esse juízo que o texto ele está falando aqui, mas sobre estes três homens que diz aqui, Noé, Daniel e Jó. Fala que se o Senhor emitisse um juízo sobre uma terra e tivesse ali esses três homens, Noé, Daniel e Jó, pela justiça deles, poderiam livrar apenas a si mesmo. A primeira coisa que eu quero pontuar hoje é que existia uma luta, uma disputa entre esses dois grupos no Antigo Testamento, que eram os justos e os ímpios. E Noé, Daniel e Jó, eles recebem um dos maiores títulos que alguém poderia receber no Antigo Testamento, que é o título de justo. Alguém justo. Então, vamos tentar entender por que na hora do profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, ele precisa citar três pessoas que sejam assim referenciais, e ele cita Noé, Daniel e Jó. Até aquele momento eram pessoas de altíssimo destaque. Vamos lembrar um pouco da vida deles. Olha só, Noé. Quando você escuta o nome Noé, o que você lembra? É lógico que as pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça quando lembra do Noé é o quê? A arca, né? A arca, etc, coisas desse tipo. Mas se nós formos pensar um pouco mais profundo a respeito de Noé, que homem de Deus que era esse camarada. Que homem fantástico. Numa época em que nunca havia chovido, ele resolve construir uma arca. E ele passa anos e anos ali naquele período fazendo essa construção. Então, eu queria que você imaginasse comigo o nível de obediência. E te digo mais, naqueles dias, Deus olha para a terra e ele só encontra um homem. Deus naqueles dias ele olha para a terra e ele não encontra ninguém mais. Deus olha para a terra procurando um justo. E ele encontra uma pessoa. E através da obediência, através do coração de servo daquele homem, através da justiça daquele homem, o traço de caráter de Noé, justiça. A sua família é junto com ele salvo. Ao redor o que havia era morte, ao redor o que havia era destruição, mas ele é o escolhido. Você já parou para pensar nisso? Meu Deus do céu. Meu querido, imagina essa situação de Deus passar os olhos pela terra inteira e ele encontra uma pessoa. E essa pessoa era Noé. Agora eu te pergunto, como que Noé era conhecido lá no céu? Bem simples. O único homem justo que havia sobre a terra. É inimaginável imaginar que no planeta inteiro Deus encontra uma pessoa. Era assim que Noé era conhecido no céu. Era o único que passava na peneira de Deus. E como Noé era conhecido no inferno? Eu fico imaginando que provavelmente Satanás moveu todos os demônios contra a vida de Noé. Porque as outras pessoas já estavam andando em corrupção, andando em iniquidade, andando em pecado. Mas havia um. E talvez Satanás e todos os demônios do inferno estavam ali pensando, só falta um, só resta um. Se nós conseguimos derrubar Noé, a gente acabou com a humanidade. Se a gente acabar com Noé, a gente destruiu esse ser que Deus criou para ser a sua imagem e semelhança. E Noé vai até o fim, faz a arca e recomeça a humanidade. Você imagina quanta tentação Satanás tentou jogar contra a vida de Noé naqueles dias? Bom, mas vamos falar um pouquinho de outro. Vamos entrar no nosso segundo personagem de hoje. Deixa eu tomar mais um golinho aqui. Quem é o segundo? Daniel. Quem era Daniel? Daniel, ele era profeta das nações. Eles haviam sido retirados lá de Judá, eles haviam sido levados para a Babilônia, passou um império, passou outro império, e sempre esses grandes reis, esses grandes imperadores, eles quando precisavam de algo sobrenatural, eles consultavam
Daniel. E Daniel dizia, vai acontecer isso com essa nação, vai acontecer isso com aquela nação. Daniel viveu muitos anos antes de Jesus e profetizou coisas que vão acontecer para frente, no nosso futuro ainda, que não se cumpriram todas elas. Profetizou sobre reinos que viriam e reinos que passariam. Daniel, um homem de revelação, um homem justo. Um santo homem de Deus. Influenciava imperadores, influenciava o destino de nações. Um homem que não queria se corromper, um grande homem de Deus. O que se falava no céu a respeito de Daniel? Eu já te digo, Deus envia Gabriel, o anjo Gabriel, para trazer uma mensagem para Daniel. E aí, o que se falava de Daniel no inferno? Pois é, o inferno envia uma potestade chamada Príncipe da Pérsia. A Pérsia era o reino mais influente do mundo naquela época, então provavelmente era o espírito maligno que estava tendo a maior influência sobre a terra naqueles dias. E esse espírito maligno segura o anjo que está indo levar uma mensagem para Daniel. E aí Deus então envia o arcanjo Miguel, o mesmo arcanjo que Deus enviou para expulsar Satanás do céu. Olha só! Não era qualquer anjinho. Deus enviou o arcanjo Miguel para ir lá pelejar contra esse demônio da Pérsia para que o anjo conseguisse chegar e entregasse a mensagem para Daniel. Aí eu te pergunto, Daniel era conhecido no céu pelo nível de empenho da força celestial que Deus enviou? Com certeza. Daniel era conhecido no inferno pelo nível de empenho das hostes das trevas? Sim. Você tem noção que a oração de Daniel, quando Daniel se colocou em oração, Daniel se colocou em jejum, Daniel se colocou diante de Deus, Daniel, pelos seus joelhos dobrados, Daniel promoveu uma batalha entre os demônios mais poderosos e os anjos mais poderosos, através da sua oração e do seu jejum. Meu Deus do céu! Quem era esse cara chamado Daniel? Quem era esse cara? Um cara conhecido no céu, um cara conhecido no inferno e um cara que transformava a terra por onde ele passava. Meu Deus do céu. Por isso, junto com Noé, ele aparece nessa lista, nessa trinca, nesses três grandes homens de Deus. E o outro? O Jó. Será que o Jó era conhecido no céu? Poxa, se o Jó não era conhecido no céu, não sei quem é conhecido então. Por quê? Porque houve uma reunião no céu. Deus chamou os anjos e o Satanás apareceu por lá também. E qual era o assunto da reunião? Qual era a pauta da reunião? Deus olha para Satanás e diz assim, você viu Jó? Não tem ninguém que nem ele. Meu Deus do céu. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Deus dizendo, não tem ninguém que nem ele. Uau! Não tem ninguém que nem ele. Ao ponto de Satanás em pessoa, e aí vem a outra pergunta aquela, né? Será que ele era conhecido no inferno? A ponto de Satanás em pessoa se dedicar na tentação de Jó. Então no céu, como era conhecido Jó? O cara aquele que não tem ninguém como ele. Como é que ele era conhecido no inferno? O cara aquele que o Satã tinha que ir em pessoa tentar a vida. Quantas vezes você encontra na Bíblia Satanás indo pessoalmente tentar alguém? Geralmente envia seus demôniozinhos, né? Os espíritos malignos. Mas ali Satanás foi em pessoa. A justiça na vida de Daniel, a integridade na vida de Daniel era algo que movia o céu, que movia o inferno e que transformava a terra. Meu Deus do céu, Jó era demais. Aleluia! E por que eu estou trazendo isso para você? Eu quero saber quem é você. Nós vimos aqui características pelas quais Daniel, Noé e Jó eram conhecidos. Nós falamos sobre o motivo pelo qual eles eram assunto no céu, eles eram conhecidos no inferno e transformavam a terra, a sua realidade, a realidade ao redor dele. Tocavam na vida de pessoas. E aí eu pergunto para você, você é conhecido no céu? Mas afinal de contas, quem é conhecido no céu? Alguém justo é conhecido no céu. Alguém obediente é conhecido no céu. Alguém que ora é conhecido no céu. Alguém que se arrepende, que se quebranta diante do Senhor, que tem desejo de agradar o coração de Deus. E alguém que transforma a realidade aqui na terra aonde vive. Você é conhecido no céu. Você é um homem, uma mulher, um jovem de oração, de busca, de temor, de justiça diante de Deus. Sabe, nós conhecemos o Noé pela sua arca, nós conhecemos o Daniel por causa da cova dos leões e tantas outras coisas, nós conhecemos o Jó pela sua paciência, pelas tentações e lutas que ele enfrentou e venceu e sobreviveu. E você é conhecido pelo quê? Se nós fôssemos hoje narrar essa história a respeito da tua vida,
Você ia ser conhecido pelo quê? Quais as coisas que você tem vivido, quais as coisas que você tem vivido diante de Deus, porque no céu conhecem aquilo que você faz no seu secreto. Porque no inferno sentem a consequência do que você faz no secreto. Porque aqui na terra se transformam as pessoas como resultado do que você faz no secreto. Ei, a sua oração, ela pode mover uma batalha espiritual. A sua oração pode fazer virem anjos e demônios e pelejarem em resposta ao pedido que você tem feito. Aquilo que você constrói em obediência ao Senhor pode ser a salvação de vidas, como foi a arca que Noé construiu. O que você tem feito? Como você tem vivido? Como você é conhecido no céu ou no inferno? Que tipo de anjos, pelo seu empenho no reino, Deus move em resposta às suas orações? Olha os anjos que o céu movia por causa de Daniel, por causa de Noé, por causa de Jó. Quais são os demônios que se levantam para fazer batalha contra a sua vida pelo seu estilo de vida? Porque se ninguém luta contra você, talvez você não esteja oferecendo perigo nenhum. Então, o chamado que eu tenho para você nessa manhã é que nós possamos aprender com Noé, com Daniel e com Jó a sermos pessoas justas, a sermos pessoas que movem o céu, movem o inferno e transformam essa terra. Amém, meu querido? Eu conto contigo e o poder do Espírito Santo está sobre a sua vida para trazer essa transformação, para que você seja alguém que move o céu, move o inferno e transforma a terra. Que Deus te abençoe e até o próximo Café com Cristo, em nome de Jesus. Amém.